Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, estamos ao vivo e junto com você apresentando mais um tema dentro da temporada Verdades para o Tempo do Fim. Eu quero apresentar para você qual que é o tema de hoje, que aliás é o tema da semana também. É esse aqui, hein? Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Essa é uma pergunta que surge no coração daqueles que não acreditam em Deus. E quem sabe no seu coração também, como um cristão, muitas vezes o nosso coração é preenchido com essa pergunta, quando o sofrimento vem até nós. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus aqui no Escola Bíblica e eu espero você. Até já! Que bom ter você com a gente. Mais uma vez, estamos começando o tema dessa semana. Olha, ontem nós tivemos uma dificuldade técnica aqui, por isso nós não apresentamos o primeiro dia do tema da semana. Você que acompanha aí, presenciou, viu esse detalhezinho, mas nós já estamos aqui, tudo certinho. E a gente começa então o primeiro tema da semana de hoje, que é justamente sobre o ser humano e o questionamento do coração dele com relação à presença de Deus quando os dramas acontecem, né? Quando as lutas acontecem. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento difícil e nada melhor do que a gente estudar um tema que tem uma relação muito forte também com os dias que a gente está vivendo aí. E para isso a gente está numa temporada que tem a ver com esse contexto todo, é a temporada Verdades para o Tempo do Fim. Você está vendo aqui, é uma revista que a Novo Tempo produziu para você, a gente pegou a temática dessa revista, está oferecendo ela para você, muita gente já tem, e se você não tem ainda, é porque, quem sabe, você não ligou para a gente, não pediu, não mandou a seu WhatsApp, é só fazer isso e a gente vai enviar para a sua casa, gratuitamente, sempre, como a Novo Tempo diz, como a gente diz em todos os programas, é um presente da Novo Tempo para você, graças aos Anjos da Esperança, que são os apoiadores. Aliás, daqui a pouquinho, ainda no programa, eu vou falar sobre um projeto muito especial, sem ser esse sábado agora. No outro sábado vai ter uma programação muito especial dos 15 anos do programa Anjos da Esperança, do projeto Anjos da Esperança, tá bom? E eu agradeço a você que tem entrado em contato com a gente, tem pedido seu estudo, tem participado, tem interagido, tem divulgado pelas redes sociais, aqui a gente vê muita gente interagindo. Então faz o seguinte, peça a sua revista, interaja também. O telefone de contato você já viu na tela, você já viu também o WhatsApp. É só dizer que você quer receber o seu estudo, a gente vai pegar os seus dados, a equipe do Departamento Escola Bíblica e nós vamos enviar para você aí, tá bom? Combinado assim? Certo? A gente vai começar com uma oração e vamos trabalhar o tema de hoje com uma história que, para mim, é bem forte. Eu tenho certeza que você vai também, de alguma maneira, se sensibilizar com essa história que a gente vai começar, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse encontro, obrigado porque mais uma vez estamos juntos contigo e com amigos que nessa noite estão procurando mais uma vez ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente e nos ajude a entendermos qual é o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Nós nos colocamos em tuas mãos, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você, tá bom? Para você que está assistindo a gente pelo Facebook, compartilhe para os amigos e diga assim, olha, entre em contato, compartilhe para mais pessoas ali, aperta realmente ali os coraçõezinhos, curta e muita gente vai poder acompanhar o programa de hoje, tá bom? facebook.com/Escola Bíblica NT, a gente está transmitindo também pelo YouTube da Rede Novo Tempo e, claro, por todos os canais abertos, fechados e parabólicas, tá? Eu quero começar com uma história para você pensar comigo. Ontem mesmo eu me deparei com essa história. Eu vi numa rede social e fiz questão de compartilhar através da minha rede social, através do meu Instagram também. Essa história é a história desse menino aqui. Está vendo essa imagem? Presta atenção. É um menino japonês com um bebezinho nas costas. Um menininho, menor do que ele.
Eu quero repartir essa história que me chamou muita atenção e me sensibilizou bastante. Durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, esse menininho japonês, ele parou em frente a uma pira de cremação e ele esperou a vez dele para cremar, sabe quem? O próprio irmão, que está nas costas dele, que havia morrido. E relatos na história dizem que a pessoa que tirou essa foto, essa fotografia, disse numa entrevista que essa criança, ela estava mordendo tão fortemente os lábios para não chorar, que escorria sangue pelo canto da boca. Então foi então que o guarda pediu o corpo do menino e disse, pode trazer o corpo aí, essa carga nas suas costas. E o menino disse assim, não é carga, é o meu irmão. Eu queria que você olhasse de novo essa imagem, enquanto eu termino de contar a história para você. Ele entregou o corpo do irmão, virou e saiu. No Japão, ainda hoje, essa é uma imagem usada como símbolo de força. E essa imagem tem o objetivo de mostrar para nós que nós temos que ser fortes nesse mundo cruel. E nesse mundo cruel, muitas pessoas têm vivido dramas semelhantes, pessoais, que marcam bastante. E eu mesmo recebi vários comentários sobre essa imagem, essa foto, e uma mãe dizendo, obviamente não vou mencionar a história, os fatos, mas dizendo que perdeu um filho. Ela ficou basicamente 2 anos sem ver, não sabia onde estavam, adulto já. Depois foi descoberto que a esposa havia o matado junto com o amante. E confessaram depois isso tudo. E essa história desse menininho fez ela se lembrar da história do filho e se sensibilizar também. Quando as tragédias acontecem, onde está Deus? Elas são indescritíveis. As tragédias não têm hora para chegar. Elas não pedem licença, elas interrompem os sonhos que nós temos. Quantos sonhos tivemos, de repente, no meio do caminho, a gente teve que parar, No início, na maior parte dos sonhos, tragédias não têm cortesia, não espera ninguém terminar os seus sonhos, os seus planos. E, de um modo geral, as tragédias, elas acontecem com as outras pessoas, A gente vê na televisão muita gente morrendo, mas quando acontece com a gente, aí volta essa mesma pergunta: por quê? Onde está Deus? Ele sabe que nós estamos vivendo assim, o que está acontecendo com a gente? Ele vê quando nós estamos sofrendo, realmente Ele se importa com a gente? Então, se Ele se importa, por que Ele não nos socorre? Nós estamos vivendo uma das maiores tragédias humanas, sociais, econômicas, vários aspectos. A história tem demonstrado isso. Essa pandemia, a mais forte da atualidade. Hoje, no Brasil, 436.537 mortos, segundo o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Hoje, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, quem sabe outras pessoas mais, infelizmente. Tragédias como a que nós vivemos não fazem distinção entre classe social, raça, nacionalidade, crença religiosa. E a gente jamais vai entender os problemas. Jamais a gente vai compreender todas as desgraças enquanto a gente não desvendar e buscar um pouco mais conhecer sobre Deus. Não há um meio de entendermos o sofrimento enquanto nós não entendermos a Deus. Nós precisamos realmente compreender o dilema divino. Foi a questão do mal que levou o autor estudioso C.S. Lewis ao ateísmo. Já ouviu falar de C.S. Lewis? Ele era ateu e se tornou cristão, um apologeta, um defensor do cristianismo. Ele escreveu vários livros, Crônicas de Nárnia também, que virou filme depois. Após uma reflexão aprofundada, ele disse o seguinte, ele disse que começou a ver que o mal, na verdade, ele é uma demonstração que existe algo bom, que existe Deus, que existe o bem. Eu vou mencionar para você e você vai ler na tela comigo aqui o que diz C.S. Lewis. O mal só pode ser conhecido e medido contra o padrão do bem, ou um padrão do bem.
Além de Deus e da moralidade que flui dele, não há nenhum padrão. E, portanto, nenhum mal também. Mas sabemos em nossos corações, é inegável que o mal é real. Em resumo, é mais ou menos o seguinte: o mal existe e a gente está vivendo o mal. E o mal existe, a gente enxerga o mal porque a gente tem que ter uma referência. Como é que a gente sabe que algo é mal? Porque a gente sabe que algo é bom. E se nós sabemos que algo é mal, é porque existe o lado bom. E o bom é Deus, Deus existe. Segundo o mal, para ele, segundo C.S. Lewis, o mal, ele aponta a existência de Deus. Na maior parte do tempo as pessoas não pensam em Deus. A gente vai chegar no que a Bíblia diz, mas eu queria começar refletindo com você. As pessoas anulam Deus. Mas quando a dor vem, elas perguntam: onde está Deus? Já percebeu isso? Nós tivemos a morte de um MC, né, de um cantor, ontem aí, para quem estiver acompanhando ao vivo, né? E as pessoas perguntam: onde está Deus? E a família sofre, a família pede a presença de Deus. Nós tivemos morte de artistas recentemente por causa do Covid e tantas outras pessoas. E a gente vai vivendo a nossa vida esquecendo de Deus, mas quando o mal vem a gente pergunta. Muitos salmistas fizeram essa mesma pergunta. E eu quero trazer para você um texto da Bíblia. Aliás, alguns textos, algumas angústias e orações, porque o próprio ser humano, a própria Bíblia pergunta: onde está Deus? Olha só, quero ler com você. Salmo 13, verso 1 diz assim: até quando ocultarás de mim o rosto? Salmo 43, verso 2, por que me rejeitas? Salmo 42, 9, por que te esqueces de mim? Até quando ficarei lamentando? Salmo 42, 9, por que me desamparaste? E a última pergunta: por que dormes, Senhor? Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Eu tenho certeza que você já fez essas perguntas para Deus indiretamente ou diretamente. Até mesmo Jesus perguntou onde estava Deus no meio do sofrimento, onde estava o Pai. E olha o que diz então Mateus 27, 46, diz assim: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E essa pergunta, onde está Deus, foi feita também para Rick Warren. Quem é Rick Warren? Ele é um pastor evangélico, batista, escritor americano, fundador de uma igreja na Califórnia. Ele escreveu vários livros, vários best-sellers, um inclusive chamado Uma Vida com Propósitos. E perguntaram para ele mais ou menos o seguinte, e a pergunta eu quero lançar para você. Duas perguntas. A primeira é: onde está Deus? E ele responde: é uma boa pergunta. A resposta à primeira é que Deus está no coração do seu povo. Todas essas pessoas que você vê por aí ajudando os outros, isto é Deus no coração dessas pessoas. Eu não sei porquê, há algumas pessoas que se voltam para Deus, outras se afastam dele. Isso só revela o que está dentro de nós. A maior demonstração de que Deus existe são as pessoas que em meio à dor ajudam outras pessoas. O amor, a empatia. O amor é a maior demonstração de que Deus existe. E Ele enxerga a sua dor, o seu sofrimento, as suas lágrimas. Após o intervalo, a gente vai refletir um pouquinho mais sobre a ação de Deus, a atitude de Deus. E como Deus age e reage nos momentos mais difíceis da nossa vida também. A gente vai dar essa pausa rapidinho. Espero você, aproveita, bebe uma água aí, não sai daí, convide seus amigos. Onde está Deus em meio ao sofrimento? É o tema dessa semana, eu espero você. Até já. A pergunta dessa semana e o tema: onde está Deus diante do sofrimento que tantas pessoas têm vivido, inclusive nós também. Tudo isso dentro da temporada Verdades para o Tempo do Fim. E eu quero aproveitar e mandar alguns abraços aqui, algumas promessas que eu fiz, né? Algumas delas eu não posso esquecer, né? Eventualmente é tanta gente, mas eu tenho que mandar alguns abraços aqui. O Felipe entrou em contato, falou: pastor, manda um abraço para minha avó, o nome dela é Delice, do meu avô Valdomiro,
o nome Delis, do meu avô Valdomiro, e minha avó Zuleide, é isso mesmo? Tá certo, tá dado um abraço aqui, vamos ver se eu entendi corretamente, mas valeu, Felipe, um abraço para sua avó, para o seu avô também, tá bom? Tem aqui um abraço muito especial que pediram para eu mandar para a senhora Antônia Barbosa de Alencar, ela é conhecida como do Reis, ela é da rodovia MA, no distrito da Pedreira, no povoado de Marimbondo, no Maranhão, está acompanhando a gente também. E mais um abraço aqui, a neta Silvana Alencar, está dizendo o seguinte, olha pastor, um abraço muito especial para a minha avó, é a Carmosina Alencar, ela é de Petrolina, Pernambuco também. Então hoje o abraço foi para as pessoas da terceira idade que estão acompanhando a gente aqui, tá bom? Para você que está seguindo a gente. E aproveitando um abraço para todos os jovens, tem muita criança acompanhando a gente, muita gente experiente, de várias faixas etárias, de várias classes sociais, porque a Bíblia, ela abraça a todos realmente, né? Última informação, dia 29, vai ter uma programação muito especial, 15 anos do Anjos da Esperança. Essa semana e semana que vem nós estamos tendo uma programação muito especial para você que quer apoiar, quer ser um doador do Anjos da Esperança também, apoiador da Novo Tempo. Se você pode pedir esse material que eu ofereci aqui, é graças aos Anjos da Esperança, que são pessoas que apoiam a Novo Tempo. E a gente louva a Deus por isso, de coração realmente, tá bom? Então, dia 29, 15 anos o Anjo da Esperança, e você vai ver ao longo da programação todas as informações aí. Ligue agora, seja um Anjo da Esperança, o telefone de contato é esse que você vê, 12 21 27 30 30, tá bom? Vamos em frente, eu estava falando sobre Rick Warren, um pregador, e o que chama a atenção na história dele, a gente vai para a Bíblia na sequência, é que ele teve um filho com problemas mentais que cometeu suicídio. E perguntaram para ele, porque é fácil eu falar aqui, né? É fácil alguém escrever sobre Deus. O difícil é a gente ter uma experiência com Ele no meio da angústia. Concorda comigo? Quantas vezes, por exemplo, você já não chegou para alguém e falou assim, não, fica tranquilo, Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus está à frente. A gente fala isso para as pessoas quando elas pedem conselho para a gente, não fala? Só que quando é com a gente, o negócio é diferente. Aí a gente sente. Então perguntaram para Rick Warren, onde estava Deus quando o filho dele se suicidou? Foi essa pergunta que fizeram aqui, olha só, deixa eu voltar aqui. Onde Deus estava quando o seu filho morreu? E ele respondeu, no mesmo lugar em que ele estava quando o seu filho morreu na cruz. A partir de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê do mundo mal que nós vivemos. Mas Deus muitas vezes responde em silêncio. Deus responde e nem sempre Ele é claro conosco. Quando a gente lê o Salmo 42 e o Salmo 43, depois você pode ler com calma ali, a gente vê o lamento dos filhos de Corá. Eles cantam um lamento, mas cheio de esperança. Mesmo em meio às lágrimas, eles entendem que quem chora com Deus recebe a justiça de Deus na hora certa. Eu gosto muito desse texto aqui, o Salmo 42, versos 3 a 5, diz assim, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Na hora certa, Deus age. Nem sempre Deus foi claro, nem sempre Deus respondeu no momento em que as pessoas estavam procurando. Se a gente lê as histórias da Bíblia, a gente percebe que homens de Deus, mulheres de Deus, eles esperaram, eles choraram, eles não entenderam, e a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso durante essa semana. Eu quero citar mais uma vez um autor, eu estou mencionando vários autores aqui, né? Olha o que Philip Yancey, um grande autor também cristão, diz, assim a história começa e termina no mesmo lugar, e tudo nesse interim diz respeito à luta para recuperar o que foi perdido. Existiu um mundo bom, esse mundo bom, ele caiu em trevas, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas um dia Deus vai refazer tudo. Quando a gente vê a história de Jó, para você refletir comigo, Jó, ele era amigo de Deus, e não é pelo fato dele ser amigo de Deus e andar com Deus que o sofrimento não veio até ele. A gente não sabe todas as respostas dessa história, mas a gente sabe de uma coisa, que Jó
O livro de Jó relata que Jó, ele perdeu as 3 coisas que o ser humano mais busca, mais necessita, mais procura. Deus permitiu, na verdade, Deus quase que ofertou a Satanás, a Lúcifer, a vida, a trajetória de Jó. Porque sabia que Jó seria fiel a ele mesmo em meio ao sofrimento. Jó perdeu o quê? Jó perdeu a saúde. E é uma coisa que nós precisamos, de saúde. Jó perdeu a família. Quem de nós não precisa de relacionamento? Essas são as coisas que a gente mais busca na vida: saúde, relacionamento e o que mais? Recursos. Todos nós precisamos de recursos. A gente, na verdade, não pode viver por causa dos recursos. Mas todos nós dependemos de um recurso para sobreviver, para pagar uma luz, uma água, para nos alimentarmos. E quando nós olhamos para Jó, nós vemos que ele perdeu tudo. E sabe qual foi a pergunta de Jó para Deus quando o sofrimento veio até ele, que traz uma lição para nós? O questionamento de Jó foi esse aqui: assim a minha alma esconderia antes da estrangulação e a morte do que a vida, e antes a morte do que a vida. Agora sim, ele estava dizendo assim: Senhor, eu preferia morrer do que estar vivo. Por que eu tenho que viver assim? Eu preferia estar morto. Ele não questiona a Deus: por que é que eu estou vivendo isso como a gente faz? Por que eu estou passando por essa dificuldade? A pergunta de Jó era: Senhor, eu preferia estar morto do que vivo. Eu queria que você imaginasse Jó, como é que ele estava vivendo. Imagina Jó num estado terminal, numa doença terminal. Você conhece alguém, já viu alguém no hospital num estado terminal, não viu? Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: olha, essa pessoa não vai durar uma semana. E ela vive mais uma semana, 15 dias, e você vai visitar aquela pessoa, e você olha para ela e fala assim: poxa, ela não passa de amanhã, está muito mal. Já aconteceu isso com você? Foi visitar alguém e você diz: olha, essa pessoa não vai sobreviver tanto. E ela continua sobrevivendo, e chega uma hora que passa na nossa cabeça o seguinte: olha, era melhor essa pessoa ser curada ou até mesmo morrer, descansar, porque sofrendo assim é muito sofrimento. E Jó, ele estava perguntando: Senhor, eu prefiro morrer do que viver assim. Ele estava com uma doença e não morria, perdeu a família, perdeu os recursos, perdeu a saúde. Eu queria que você imaginasse, né, o sofrimento dele. Mas quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que Deus, ele não respondeu para Jó no momento difícil. O fato de Deus não responder para nós, e a Bíblia declara isso em vários textos, não quer dizer que Deus não esteja presente. Deus está presente com o ser humano em todos os momentos da vida dele. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi certa vez, eu não me recordo qual é o país, mas esse país é na Europa. E existe um túmulo nesse país da Europa, onde vários rapazes que lutaram em favor daquele país foram sepultados num único túmulo. Imagina que aqui no Brasil vários rapazes fossem para uma guerra, todos morressem, e sobrasse o fêmur de um, o crânio de outro, e eles enterrassem todos esses rapazes que foram batalhar pelo Brasil num único túmulo. Existe uma frase que está escrita naquele túmulo, e eu quero deixar para você hoje, para a gente encerrar o estudo de hoje. A frase é mais ou menos assim: ainda que todos se esqueçam de você, Deus jamais se esquecerá. Aqueles jovens que lutaram por aquele país na Europa, eles seriam esquecidos um dia. Mas Deus não se esqueceria deles, mesmo em meio à morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas podem se esquecer de você. Sua família, os amigos, a sociedade, a política, os líderes. Mas Deus não se esquece de nós. Muitas vezes Deus não vai declarar-se, aparecer visivelmente, mas Ele continua no controle da nossa vida e da sua vida também. Um dia, Ele trará as respostas para as nossas perguntas. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Não se esqueça que esse estudo e os outros também você pode acompanhar no ntplay.com, tá bom? Que Deus te abençoe, que você fortaleça a sua vida na esperança de um Deus que não se esqueceu de você, ainda que todos tenham se esquecido. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque em meio às perguntas que o próprio Jesus fez, que salmistas fizeram, nós olhamos para a Tua palavra e vemos um Deus que nem sempre é claro, mas que tem cuidado do seu povo. Nos ajude a colocarmos isso no nosso coração e acreditarmos que existe um Deus no controle da história, da nossa vida e que um dia trará recompensa àqueles que forem fiéis. Oramos em nome de Jesus. Amém.